Olá, pessoal, tudo bem? Bom, chegamos a uma etapa muito importante e que muita gente tem expectativa de aprender, que é a plataforma de automações da HubSpot, né, onde ficam os workflows ou fluxo de trabalho. Aqui realmente é uma das partes, né, mais incríveis que a HubSpot tem, é uma das funções que a HubSpot mais se diferencia de seus concorrentes, assim dizendo. E realmente quem domina o construtor de automações da HubSpot realmente consegue fazer o que há de mais incrível dentro da plataforma. Então, a gente costuma dizer que a HubSpot é um produto que se cria produtos. E justamente eles são criados aqui dentro. Muitas vezes são criados sem nenhum código. Então, hoje, a HubSpot é uma ferramenta chamada Low Code, onde você consegue fazer muitas coisas com muito pouco código. Mas eu vou dizer que dá para fazer muitas coisas incríveis sem você escrever uma linha de código. É claro que o código ajuda você a transcender, né? O código ajuda você a ir um pouco além, mas eu vou dizer para vocês que a grande maioria dos nossos projetos, tirando alguns casos bem específicos, todas as principais automações da plataforma, não há necessidade de código. E é aqui que mora o grande tesouro da plataforma. Então, aqui na esquerda, no menu da esquerda, automações, fluxos de trabalho, você vai ter acesso a essa interface de automação. Claro que vai depender do seu plano, mas planos Enterprise e planos Professional também possuem as automações. Se o seu plano for inferior, ou dependendo ali do mix, né, de plano que você tem acesso a algumas automações mais simples, mas por fora dessa interface. Lá dentro, direto do e-mail marketing, por exemplo, às vezes lá no Service Hub, no Sales Hub, vocês têm algumas automações pré-prontas, como a gente até viu aqui ao longo das nossas aulas. Mas aqui é de fato onde toda a magia acontece. Então, basicamente, aqui é uma lista de automações que você possui, certo? Aqui ao lado esquerdo você tem algumas pastas que a gente vai aprender a organizar a HubSpot em pastas. Aqui você tem alguns filtros rápidos, como todos os fluxos de trabalho que já foi excluído, se por alguma razão precisa de alguma revisão, se não foi usado. Enfim, são filtros que vocês normalmente estão acostumados, mas o nosso foco aqui agora, nesse momento, é aprender como é que se funciona uma automação. Tá? Então, o primeiro ponto aqui é a gente em criar fluxo de trabalho aqui no laranja. Vamos aprender do zero, que é a parte mais desafiadora. Clicando em aprender do zero, vocês vão vir para essa página aqui. O que acontece? O primeiro ensinamento de automação é que eu preciso de um objeto que vai servir como ponto de referência. Isso quer dizer que a minha automação só pode ser guiada por um único objeto? Não. Você pode fazer combinações, mas você precisa ter um objeto que vai ser a referência daquela automação. Vocês vão entender bem quando forem construir, mas, por exemplo, quando eu crio uma automação baseada em contatos, eu estou olhando um contato. Eu posso fazer referências a negócios associados àquele contato. Se eu criar a mesma automação, só que baseada em negócio, eu tenho um negócio, né, sempre partindo do negócio, e eu posso colocar características de contatos associados àquele negócio. Tá? Então, isso é muito importante. Aqui vocês conseguem, você tem uma gama aqui de possibilidades, né, de objetos. Então, você tem todos os principais, contatos, empresas, negócios, tickets. Tem alguns objetos que não são tão flexíveis. Tem alguns bem interessantes, como as conversas, que a gente tem também. Temos, baseado em vídeo de feedbacks, como a gente viu na última aula de pesquisas. E, naturalmente, temos os objetos personalizados. Né? Então, você também pode desencadear ações baseadas nele, né? Gatilhos de automações. O mais recente, lançado pelo HubSpot, você pode fazer uma automação baseada no usuário, ou seja, os usuários da nossa conta. Isso também é legal, que a gente vai ver um pouquinho depois. Antigamente não era possível, isso aqui é algo bem novo. Então, vamos pegar aqui o contato, que é o objeto mais embrionário aqui da HubSpot com empresas. A gente vai criar um fluxo de trabalho em branco, depois eu vou explicar um pouquinho disso. Na verdade, isso aqui é algo que a HubSpot incorporou dentro da criação do fluxo. Antigamente, você tinha que selecionar aqui um desses, mas agora vocês vão ver que ficou mais fácil de utilizar. Vocês já estão até pegando uma nova versão aqui. Para quem está começando a utilizar a HubSpot agora, vocês estão pegando já uma nova versão desse construtor de automações e fluxo de trabalho. Eu vou clicar aqui em próximo
E eu vou ter uma tela aqui. Aqui primeiro eu vou ter um espaço para colocar o nome. Então, eu vou colocar aqui o nome automação treino teste. Aqui você pode gerar uma descrição com base na inteligência artificial, tá? Mas depois a gente volta nisso. Só vou usar aqui o básico nesse momento. Coloquei o nome. Aqui eu tenho logo esse quadrado. Esse quadrado aqui é o gatilho, o trigger, para quem está acostumado em inglês, e a ação que vai desencadear o meu fluxo de trabalho. Ou seja, as regras moram aqui. Então, se a pessoa vai ser inscrita, costume-se com esse termo, se ela vai ser inscrita ou reinscrita no fluxo de trabalho, vai depender de uma sequência de comandos que nós vamos dar aqui dentro. Então, o primeiro ponto, você clicando aqui no laranja, definindo gatilhos, você entra nessa primeira tela. Tá? Eu não vou ainda gerar um gatilho com inteligência artificial, isso aqui é novo, isso aqui é muito bom, pessoal, porque eu quero que primeiro vocês entendam manualmente como é que funciona, para depois vocês terem ideias para utilizar a inteligência artificial para gerar gatilhos também. A inteligência artificial aqui está excelente, isso aqui está uma mão na roda, assim dizer. Mas vamos aprender a construir no manual. E Marcos, eu quero construir com base em inteligência artificial, não quero nem aprender manual não, porque eu não vou perder meu tempo com isso. Não se engane, pessoal. Não se engane. Você precisa entender como o detalhe de uma automação. Como que funciona, de fato, uma automação. Todos os detalhes e como a HubSpot busca esse dado. Para só depois você aprender a inteligência artificial. Se der algum problema, se por alguma razão, né, o fluxo não for criado da maneira que você espera, você vai saber prestar uma manutenção a ele. Tá? Então, é muito importante você ter esse conhecimento de inscrição de gatilho aqui embaixo. Tá? Então, você tem basicamente 4 opções, isso aqui pode depender do seu plano, tá? Mas você tem 4 opções de gatilhos. Você tem quando um evento ocorre, ou seja, é em tempo real, toda vez que algo acontece, ele vai disparar o gatilho imediatamente. Tá? A gente vai entrar aqui para ver as opções. Quando um filtro é atendido, ou seja, vocês estão acostumados com filtros. Quando um valor de uma propriedade for tal coisa, quando tal data tiver tal coisa, e assim por diante. É um filtro, e se aquelas condições daquele filtro forem verdadeiras, nós vamos fazer a inscrição. Baseado na programação, né, a famosa rotina, eu posso colocar uma frequência aqui, por exemplo, olha, eu quero que esse fluxo dispare uma vez na data tal e na hora tal. Pode ser algo anual, pode ser, por exemplo, um aniversário, né? Pode ser interessante. Talvez o aniversário não seja uma coisa que a gente vai ligar aqui dessa forma, tem outras formas mais eficientes, mas por alguma razão você pode ter que disparar anualmente. Mensalmente, dependendo, pode ser uma rotina que você queira que rode mensal, apenas uma vez por mês, semanalmente e diariamente. A gente tem muitos casos de uso diários, às vezes para fazer alguns tratamentos de dados, às vezes para pegar uma informação, fazer um update em massa em vários usos. Tá? E aqui você pode, além disso, definir a hora do dia que você, se você quiser, né, fazer, ou um horário específico, o horário que você escolhe, respeitando sempre o fuso horário da sua conta. Aqui está no nosso fuso horário -3, que é o padrão aqui do Brasil. E aqui você pode colocar alguns critérios. Né? Então, aqui nesses critérios, você pode escolher do objeto atual. Quando ele coloca aqui objeto atual, significa que eu criei esse fluxo baseado nesse objeto, no caso o contato. Aqui eu tenho todas as possibilidades, dentro das propriedades de contato. Então, por exemplo, o atendente responsável, qualquer um de uma pessoa, que é o atendente responsável, ele é uma propriedade de usuário. Vocês já aprenderam sobre isso. Eu não quero atendente responsável. Eu quero um texto, e se nesse texto tem que estar os valores específicos. Não quero um texto. Uma coisa muito usada aqui nessas automações são os famosos drop-down, né? São os menus suspensos. Então, porque o menu suspenso, ele normalmente tem uma informação já pré-pronta, pré-definida. Né? Então, é muito legal você também buscar menus suspensos, às vezes números, né? Número de funcionários, por exemplo. Olha, esse aqui é checkbox, então você tem várias opções. Se qualquer uma dessas opções forem verdadeiras, ele está dentro do filtro. Tá? Entre outras propriedades. Aqui tem data, uma data, por exemplo, na data já muda. É igual a dia tal, é antes da data, está entre, é maior, é menor.
É conhecido, é desconhecido. Pessoal, acostume-se com esse termo, conhecido e desconhecido. É conhecido é quando ele tem um valor. É desconhecido é quando ele está em branco. Tá? Então, isso para você vai usar em filtros, vai usar em automações, vai usar em relatórios. Então, entendo que na HubSpot nós temos esse termo. É maior que, é menor que uma data, ocorre antes de uma outra propriedade de data, foi atualizado, algo assim do tipo. Então, as datas são bem eficientes e bem poderosas. Aí tem números, enfim. Tem uma série de possibilidades aqui dentro. Tá? Isso aqui é bem legal. Isso aqui vai acompanhar vocês em toda a vida de vocês trabalhando com automações. Eu vou excluir aqui então, e você pode simplesmente apenas deixar essa automação rodando diariamente, sem nenhum filtro específico, ou não faz muito sentido para falar a verdade, mas se você deixar sem nenhum filtro específico, ele vai rodar o que você colocar aqui embaixo, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas basicamente, o ideal é que você coloque critérios. Tá? Deixa eu voltar aqui e explicar os outros tipos de gatilho. Por fim, a gente tem baseado no webhook, o recebimento de um webhook. O que é um webhook? Um webhook é uma informação de um outro sistema que vem para a HubSpot. A HubSpot ela recebe, né? Então você pode conversar com o seu time de TI, que ele vai saber muito bem. É uma possibilidade, tá? Então, e até uma possibilidade nova, assim dizendo. Antigamente não tinha. E você pode conversar com o seu time de TI, que isso aqui é uma possibilidade bem interessante, tá? Agora, voltando para os outros gatilhos que são mais comuns, nós temos o quando o evento ocorre. Né? Então, aqui, quando o evento ocorre, lembrando, quando algo acontece, ele vai disparar o fluxo. Tá? Ele não tem o conceito de reinscrição, porque a reinscrição sempre vai estar ligada, porque toda vez que aquilo acontecer, ele vai inscrever no fluxo. Então, quais são as opções que a gente tem? Nós temos muitas. A gente pode destacar contato foi inscrito em uma sequência. Toda vez que ele foi inscrito em uma sequência, eu faço tal coisa. Toda vez que ele clicou num botão de call to action, lá que vocês viram também, acontece alguma coisa. Toda vez que ele envia um formulário, qual formulário? O formulário de nome tal. Posso colocar aqui. É qualquer um desses, ou não é nenhum desses, ou é conhecido, ou seja, qualquer formulário. Então aprendam a usar o conhecido e o desconhecido. Né? Deixa eu ver o que mais a gente pode ter. Tem tanta função interessante. Aqui, ó, chamadas. Uma chamada foi iniciada ou uma chamada foi encerrada e eu posso especificar o que aconteceu naquela chamada, qual foi o resultado daquela chamada. Eu consegui falar, não consegui falar. Liguei para uma pessoa, não consegui falar com aquela pessoa. Naquele momento eu posso disparar um gatilho, um e-mail, escrever uma sequência, mandar um WhatsApp, enfim, informar internamente, fazer o que eu quiser. Vocês vão ver depois as ações possíveis. Isso aqui também é genial. E claro, você pode buscar até valores de propriedade de contato que foram alteradas. Então você tem aqui uma gama de propriedades de contato, por exemplo, hora de envio de e-mail de registro foi alterado, status do cliente, entre várias e várias outras. Aqui você tem várias propriedades, né? Basicamente propriedades do HubSpot, nome, o e-mail foi alterado, o bairro foi alterado, enfim, N propriedades. No momento que ele altera, você também pode fazer um disparo desse fluxo. Tá? Você tem até interações com anúncios. Isso aqui é muito rico. Qual anúncio? A gente pode estar falando de um nome de uma campanha do Google Ads que você fez, ou do Facebook Ads, algo assim do tipo. Tá? Então, isso aqui é bem poderoso, pessoal. Eu posso colocar toda vez que eu criar um contato, simplesmente objeto criado. Criei um contato, vai fazer alguma coisa. Tá? Então, isso aqui é bem legal também. Enfim, esse primeiro gatilho baseado em evento, ele é realmente... ele não é tão poderoso em filtros, porque não é tão, você está vendo bastante coisa, mas tem muito mais coisa lá na segunda opção. Mas ele tem essa possibilidade de sempre reescrever. Isso pode ser útil em alguns cenários. Tá? Aqui você tem interações com e-mails também, que pode ser bem bacana, entre outras funções, inclusive em fluxo de trabalho. O mais tradicional da HubSpot, o gatilho mais tradicional é esse segundo aqui, pessoal. Esse aqui é o mais usado. Tá? Não que os outros não sejam. Os outros têm um uso bem específico. Mas esse do meio aqui, que é quando o filtro é atendido, ele é extremamente poderoso. Porque você basicamente pode usar todas as propriedades do contato. Você pode pegar contatos que estão numa lista,
contatos que estão no fluxo de trabalho, entre outras funções relacionadas a eventos de marketing. Também você pode usar anúncios e outros apps. O que é muito legal aqui, além de você também poder utilizar um objeto associado, ou seja, além de propriedade de contato, você também pode usar de um outro objeto. Por exemplo, um contato propriedades. Eu quero todo mundo que tem a data de criação entre... Não, deixa eu colocar aqui. É igual... Peraí. Vamos pensar aqui no que eu gostaria de ter. Está entre. Boa. Vou colocar aqui. Vou colocar mês passado. Tá? Posso até filtrar aqui, ó. Se eu apertar mês passado, ele já traz. Ele já tem aqui umas datas específicas. Tá? Você pode usar o fuso horário da conta ou o TC, que é o do servidor. Eu recomendo que você coloque sempre o da conta, tá? Para todos os critérios. E você pode combinar aqui, tá? Esses filtros, tá? Com outros, inclusive cruzar com objeto. Eu quero cruzar com objeto, por exemplo, eu quero cruzar com objeto negócio. Além dele ter essas informações de contatos, eu quero que ele tenha um negócio. Isso é bem importante. Se eu estou cruzando com um negócio e colocar um filtro aqui, ele obrigatoriamente vai ter que ter um negócio. Tá? Então, fiquem bem atentos a isso. Não é se ele tiver um negócio, não. Ele vai ter um negócio. Então, ele tem que estar no pipeline, qualquer um de pipeline de vendas, por exemplo. Tá? Então, eu montei um filtro aqui. Pode ser até um caso de uso padrão, às vezes acontece muito. A data de criação do contato, presta atenção, é entre esse período, e do negócio tem que estar nesse pipeline. Eu posso colocar mais tempero aqui também e colocar, por exemplo, legal, mas a data de criação do negócio, eu quero... O contato pode ser criado de 1/9 a 30/9, mas o negócio, eu só quero negócios criados entre 17 e 30/9. Ou seja, eu tenho um range, né? Ou seja, um período de data maior para contato, mas um pouco menor de negócio. Mas isso não faz sentido. Depende. Algumas operações fazem. Depende de como é esse processo de criação do negócio dentro da HubSpot, né? Como você trabalha. Então, você pode ter uma combinação dessa. Além do E, ou seja, todas as informações aqui precisam ser verdadeiras. Eu uso o E, isso, e os critérios. O OU, aqui embaixo, tá vendo que isso aqui é uma camada? Isso aqui é uma camada de informações. O OU, eu acrescento uma segunda camada de informações. Eu posso até clonar essa aqui embaixo para ajudar, mudar uma coisa simples. Ou posso apertar aqui e criar do zero. Ou eu quero todos os contatos que o atendente responsável é o Marcos. Isso faz sentido? Às vezes faz, às vezes não faz. Não tem como saber. Cada negócio tem a sua particularidade. Se eu apertar nesse botão aqui, eu vou salvar esse filtro, né? No caso, esse gatilho. E aqui eu fiz um gatilho que ele tem 2 agrupamentos, né? Um ou o outro. Lembrando que isso aqui tem que ser tudo verdadeiro ou isso aqui tem que ser tudo verdadeiro. E aqui vamos ver aqui algumas funções interessantes. Tá? Aqui eu posso testar um contato. Eu só posso testar um contato. Por quê? Porque é um fluxo baseado em contato. Eu posso pesquisar uma pessoa aqui. Tá? E aí, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma pessoa. Pronto, vou pegar esse mapa. E o que é bacana? Ó, eu não tenho nenhum critério. Eu não tenho nenhum critério. Tá vendo? Tá tudo xizinho. Significa que o Marcos, eu não seria inscrito. Se eu fosse inscrito, ia aparecer um verdinho. Só que lembrando que aqui embaixo, só um verdinho basta. Ou seja, só aqui basta. Aqui em cima, eu preciso que todos eles tenham verdinho para aqui em cima ficar verdinho. Tá? Então, essa é uma forma de você validar. Eu vou parar de testar e pronto. Aqui, pessoal, eu tenho 2 abas muito importantes. A primeira é desinscrição, ou seja, a gente chamava isso de lista de supressão, né? Base de supressão. Ou seja, o que significa? A lista de supressão, você pode ter pessoas em uma lista e todo mundo que estiver nessa lista não será inscrita, ou no momento que ela entrar nessa lista, ela vai ser automaticamente desinscrita desse fluxo de trabalho, se esse contato estiver nesse fluxo de trabalho. Tá? Então eu posso usar isso para N situações. Toda vez que tiver uma regra de negócio que você faz, que não faz sentido essa pessoa se inscrever nesse fluxo por alguma razão,
Você pode criar uma lista, encher essa lista com os filtros que você já conhece, já sabe preencher lista. E aí você coloca uma lista de supressão. Por exemplo, bounce. Você recebeu um bounce, né? Ou seja, houve um e-mail rejeitado, já quero criar ele daqui. Um exemplo. Esse contato aqui, ele comprou um produto, tem um negócio lá na etapa ganha, quero tirar daqui. Pode também. Então, existem 1 milhão de maneiras de fazer isso. Tem pessoas que usam lista de supressão. Eu gosto muito, né, da lista de supressão, porque aqui na lista de supressão, ao longo do processo, no momento que ele entrar naquela lista, ele sai do fluxo. Então, não tem erro. Né? Mas tem pessoas que tem processos que dizem o seguinte: não, depois que ele entrou no fluxo, deixa ele seguir até o fim. Mas ele não pode entrar se aquela condição for verdadeira. Então, não é lista de supressão. Eu coloco aquele filtro no gatilho. E aí eu tenho que colocar aqui um filtro dizendo, olha, E não pode estar naquela etapa, né, do pipeline, por exemplo, específico. Aqui são metas, tá? O segundo item, você pode definir um modelo de meta aqui. Então, por exemplo, contato, atendente responsável, quero um de Marcos, por exemplo. Vou botar aí de novo aqui. Essa aqui pode ser uma meta. Tá? Eu salvei. Essa aqui é uma meta. O que significa isso? No momento que esse contato tiver o atendente responsável Marcos Brito, ele atinge a meta e acabou. Então, o que é uma meta de fluxo? É uma propriedade ter um valor. Como que essa propriedade chega nesse valor? Através de outras formas dentro do CRM. Ou desse fluxo de trabalho, ou de outros fluxos. Mas, de alguma maneira, eu preciso ter uma meta. Uma meta simples o cara tem um negócio ali na etapa de ganho. Então, a etapa do negócio é qualquer um de ganho, por exemplo. Né? Vamos supor, aqui. No momento que ele estiver na etapa de ganho, atingiu minha meta. Então, tira ele do fluxo. Pode fazer sentido ou pode não fazer sentido. Você pode relacionar isso a lead scoring, você pode relacionar isso a qualquer informação que você queira que faça sentido. Isso é muito legal. E a terceira forma de desinscrição é quando o contato não atende mais aos critérios de inscrição. O que significa, pessoal? Esses critérios de inscrição que a gente fez aqui, eles podem ser mudados. Né? Alguns fazem sentido, outros não. Mas eles podem ser mudados. Então, você pode dizer assim para a HubSpot, olha, enquanto esses critérios de inscrição forem verdadeiros, ele vai ficar no fluxo. Se por alguma razão esse contato não ter mais esses critérios, ele não faz mais sentido ficar nesse fluxo. Então, você marca essa opção. Né? Então, isso pode mudar a qualquer momento, de acordo com outros processos que você tem aqui na HubSpot. Com isso, você consegue visualizar a quantidade de possibilidades que a gente pode ter aqui. O céu é o limite. Tá? É muito poderoso mesmo. Então, essas 3 opções aqui, elas deixam o fluxo de trabalho, né, a plataforma de fluxo de trabalho bem poderosa, além de tudo que eu já mostrei. E temos muito mais ainda para ver aqui. Bom, aqui a gente tem reinscrição. O que é uma reinscrição, pessoal? Uma reinscrição é o fato daquela pessoa que já foi inscrita antes por esse fluxo poder ser inscrita de novo. Né? Isso muitas vezes faz ou não faz sentido e depende da ocasião. Tá? No primeiro item lá que a gente colocou, baseado em evento, a reinscrição ela sempre fica ligada porque o que acontece ali? Toda vez que aquele evento for verdadeiro, ele vai ficar inscrevendo. Preencher um formulário, entra, preencher um formulário, entra, preencher um formulário, entra. Então vai ficar inscrevendo. Aqui, nem sempre. Eu tenho vários casos aqui de que não faz sentido escrever a pessoa de novo, mesmo que ela tenha novamente aqueles critérios. Tá? Então, é algo que você precisa decidir internamente. E, pessoal, isso aqui é muito importante. Essa é uma discussão que, às vezes, não tem certo ou errado. As pessoas precisam sentar em conjunto e conseguir construir isso. Tá? Então, basicamente, aqui, o que está dizendo? Permitir que os contatos se inscrevam novamente depois de concluir o fluxo de trabalho. Né? Então, é muito importante vocês ficarem atentos a isso. Eu posso reinscrever manualmente, depois eu vou ensinar como fazer isso. E aqui eu estou dizendo qual é o critério. Toda vez que o atendente responsável é Marcos Brito, ele vai ser reinscrito. Tá? E eu tenho outros critérios que a HubSpot não permite, por questões sistêmicas. Então, assim, o único que ele está disponibilizando é o atendente responsável. O que vai acontecer? Se o seu atendente responsável, que é de Marcos Brito, ele vai ser reinscrito. Aí, sei lá, trocou para uma outra atendente ou ficou em branco por alguma razão, por outro processo. Se voltar a ser Marcos Brito depois, ele vai ser reinscrito no fluxo.
Compreenderam? Então, restrição é isso. É bem interessante vocês validarem se o que é importante para vocês no fluxo ou não. Tá? Falando aqui um pouquinho do gatilho com inteligência artificial, você pode criar um grupo, né, de gatilhos. Então, por exemplo, criar uma automação com um gatilho toda vez que um contato tiver a data de criação entre 1/1 de 2023 e 1/1 de 2024. Eu acho que eu escrevi até demais. Eu podia ser até um pouco mais simples, mas eu acho que ele vai entender. Tá? A inteligência artificial ela vai ler. Opa, vamos ver. Ela criou. Tá aqui, ó. Nome de propriedade, data de criação. Opa, peraí. Vou manter aqui o gatilho só para vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Legal, criou, né? Eu posso fazer isso. Posso fazer aqui, ó. Todos os contatos criados a partir de 1/1 de 2024 e possuem um negócio na etapa no pipeline de vendas. Vamos ver se ele vai gerar. Posso criar um E, um OU, assim como um outro. Né? Posso colocar um E mais um critério ou outros critérios e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é bem legal. Vou manter aqui o gatilho. Né? Vamos ver. Ó, que legal. Muito legal, né, pessoal? Ele fez exatamente o que a gente queria. Sensacional. Criar fluxo de trabalho. Quando eu comecei a usar HubSpot, isso aqui era do outro mundo. Bom, pessoal, começamos. Isso aqui é só o começo. É só o começo dessa maravilhosa ferramenta, que é a ferramenta de workflows, fluxo de trabalho da HubSpot. Aqui embaixo, você tem esse maisinho, né? Mas antes disso, você pode clicar aqui nos detalhes e verificar o histórico aqui, né? As funções de gatilho aqui. Né? Aqui ao lado, você tem um botão de testar, onde você pode fazer um teste com algum contato específico. Né? Você pode enviar e-mails, né? Que forem entregues para esse fluxo de trabalho. Aqui você tem alguns históricos. Eu vou entrar isso aqui daqui a pouco, tá? Porque isso aqui é um pouco mais... vai me dedicar um pouco mais de tempo para vocês entenderem. Mas o mais importante agora é você entender... Legal, tem um gatilho. Vou fazer o quê? Aqui temos um mundo de coisas novas, que são as ações. Apertando no maisinho, a gente entra nas ações, nas possíveis ações. Temos milhares de ações possíveis aqui dentro. Tá? Milhares não só em botões, mas em possibilidades. Então, basicamente, quando você entrar aqui, né, a inteligência artificial está aqui, mas acalme-se um pouquinho. Bom, a gente tem algumas funções simples, como colocar um atraso num fluxo. Isso aqui é uma linha do tempo, tá, pessoal? Isso aqui é uma linha do tempo. Ele vai descendo e cada quadradinho desse ele vai, né, e vai respeitar a regra daquele quadrado. Então, um atraso é muito comum em fluxo. Às vezes eu quero aguardar até uma data do calendário, né, um dia específico. Eu quero usar uma propriedade de data, por exemplo, data de nascimento, alguma coisa assim, ou data de alguma informação que tem na HubSpot. Quando um evento acontece, visitei um site, ou uma chamada aconteceu, alguma coisa assim, ou seja, eu posso esperar acontecer um marco, né, ou um evento naquele contato. Eu posso... Esse aqui é muito comum, definir uma quantidade de tempo, gosto muito desse, tá? Esse aqui é sensacional. Então a gente pode esperar dias, horas ou minutos para ele continuar o fluxo. Às vezes, manda um e-mail para o cliente a cada 2 dias. É aqui que você vai montar isso aqui. Então, mandou e-mail, 2 dias depois manda. Então, espera ali 2 minutos para processar alguma coisa. Depois, lembre-se, ferramenta de automação não é só comunicação. A gente está falando de processos amplos. Inclusive, eu tenho muitos fluxos que eu monto para muitos clientes que não são relacionados à comunicação. Tá? A gente constrói produtos e construímos regras de negócio aqui dentro. Valores de propriedade que são mudadas, pessoas que vão atuar em objetos são alteradas, cálculos são feitos, gatilhos para ativar um processo ou desativar um outro processo. Então, não se resumam à comunicação. A comunicação é uma parte de um todo aqui dentro. Tá? Então, um atraso ele é bem legal para vocês trabalharem. Ou uma hora específica do dia. Então, você pode usar aqui uma hora específica do dia para trabalhar isso. Tá?
A ramificação, pessoal, a ramificação também é um recurso muito poderoso e muito utilizado. Tá? Vocês vão ter que começar a aprender a usar bem a ramificação. A ramificação é uma lógica de caminhos. O pessoal de desenvolvimento é muito acostumado a utilizar, mas é o famoso e ou seja, você tem uma condição, aquela condição pode ser verdadeira ou falso, ou onde ele encontrar um caminho, ele vai. Então, por exemplo, vamos clicar nessa primeira opção aqui, uma propriedade de saída de ação. Então, por exemplo, eu entrei aqui, né? Estou com um contato inscrito, lembra-se inscrito nesse fluxo. Aí, se a fonte original dele, né, por exemplo, criar uma ramificação separada para cada valor dessa propriedade, que essa propriedade ela tem vários valores, eu vou em próximo, e aqui ele traz todos os valores de fonte. Esse aqui, a gente já falou um pouquinho em outras aulas sobre as fontes, né, são as fontes de tráfego. Então, baseando-se em cada uma dessas fontes, ele vai criar um caminho. O caminho que for verdadeiro, ele vai seguir. Ele não vai ter mais de uma fonte. Né? Ou, se ele tiver mais de uma fonte, não vai acontecer, mas se for um caso desse que tiver múltiplas propriedades, o primeiro que ele encontrar, ele vai. Então, veja que ele criou vários caminhos. O que ele encontrar, ele vai. Certo? Isso aqui é bem legal. É bem inteligente, inclusive. Vou excluir isso daqui e vou criar uma outra ramificação. A gente tem lógica EO, aí aqui eu tenho quadros de ramificação. Esses quadros de ramificação eu vou colocando critérios. O primeiro que ele encontrar com os critérios verdadeiros, ele vai seguir. E aqui, pessoal, pode ser o céu é o limite. Você pode usar suas propriedades de contato, informações. Basicamente, o que você também pode usar no gatilho, você também pode utilizar aqui. Inclusive informações de objetos relacionados. Então, eu quero só pegar as pessoas que estão na etapa ganho, etapa do negócio. Eu quero um de ganho. Perfeito. Aí eu boto o nome dela para me ajudar ali no fluxo. Ó. Etapa ganho do pipeline novo. Aí eu vou criar uma condição ou eu vou editar esse critério aqui. Vou clicar logo aqui. Eu só fiz isso aqui uma SEC, só para ou qualificado para comprar. Etapa qualificado para comprar do pipeline novo. Ah, Marcos, faz sentido? Faz sentido. Você vai ter alguma função disso. Então, eu coloquei dois critérios. Se ele encontrar a primeira opção, ele vem para cá. Se ele encontrar a segunda opção, ele vem para cá. Se ele não encontrar nenhuma, ele vem para cá. E aqui você pode fazer uma ação depois, baseando-se no que ele não encontrou. Ou, o que acontece então se ele bater aqui? Acabou o fluxo para ele. Não tem mais ação, acabou o fluxo. Então, a ramificação ela é extremamente poderosa. Assim, basicamente, dá para você criar N combinações. Depois uma ramificação aqui, depois uma ramificação aqui embaixo, uma embaixo da outra. Dá para criar um mundo aqui. Essa aqui é a verdade. Tá? Às vezes, eu já vi fluxos que trabalham que às vezes dificultam a memória do computador, do PC, que o negócio ali fica... Então, se você gosta de criar fluxos monstruosos, tem um PC com um bom processador, uma boa memória RAM aí, porque eu já vi gente com notebook que o fluxo basicamente trava, e trava mesmo, porque dependendo, tem gente, essa barra de rolagem aqui na lateral que vocês estão vendo, tem gente tão criativa que a barra fica ali um pontinho só. Eu mesmo já construí fluxos assim. Tá? Depois, em uma oportunidade, eu posso mostrar uns exemplos. Marcos, é possível? Caramba, quanto tempo? Sim, demora. Estou no planejamento para criar um fluxo super robusto, mas faz total sentido para as empresas. Né? E aqui você tem uma distribuição aleatória por porcentagem. Né? Então, dependendo, tá? Você pode criar... É basicamente um teste AB. As pessoas passam por aqui, metade vem para cá e metade vem para cá. Tá, mas vai fazer o quê? Aqui eu posso criar outras ações para uma metade e aqui outras ações para uma outra metade. Então, basicamente, é um teste AB dentro de um fluxo de trabalho. Tá? E aqui eu posso criar uma outra, e uma outra, e uma outra. Mas não vamos complicar tanto. Tá? Você pode criar uma outra ramificação e separar, e assim vai. Tá? Você pode, por exemplo, eu criei aqui algumas variações que cada parte ficou em 17%. Então, isso aqui é para testar comportamentos. Não estou falando necessariamente de comunicação. Serve para e-mail. Você não necessariamente precisa fazer um teste AB de e-mail aqui, usar isso como um teste AB. Isso aqui é para outras funções mais complexas. Tá? Aqui você pode direcionar essa pessoa para um outro fluxo de trabalho. Isso aqui, pessoal, isso aqui te dá um leque de possibilidades incríveis. Então, aqui,
o que você vai fazer? A partir, né, desse fluxo, aqui concluiu, eu vou mandar para um outro fluxo de trabalho para continuar um trabalho que deveria ser feito. Tem gente que faz isso para fragmentar os fluxos, deixar os fluxos não tão enormes e criar várias partes. E tem gente que faz isso porque realmente faz sentido. Tá? Às vezes faz sentido você não quer gerar um retrabalho de um outro fluxo que faz algo que, em algum momento, aquela pessoa vai acabar fazendo a mesma coisa que ela já faz em outro fluxo. Então, é engenhoso você inscrever em algum outro fluxo de trabalho, lembrando que precisa ser do mesmo objeto. Então, como esse fluxo aqui é baseado em contato, você não vai poder escrever num fluxo baseado em negócio. Então, tem que ser no mesmo objeto. Tá? Bom, aqui embaixo você tem as comunicações. Então, você pode enviar um e-mail. Isso aqui é o mais tradicional, né? Então, eu pego aquele contato escrito e eu vou enviar um e-mail para ele. Né? Então, vou colocar aqui, pá, vou salvar aqui. Opa, fez isso aqui e enviei e-mail. Isso aqui é muito simples. Ele vai disparar um e-mail toda vez que ele chegar aqui. Ele vai disparar um e-mail. É uma das funções mais simples, né, da HubSpot. Aqui você tem contato escrito ou contato associado. Ele vai pegar os contatos associados àquele objeto. Opa, mas você já está falando de contato. Sim, mas eu posso associar um contato a outro contato, né, se fizer sentido para o seu negócio. Tá? Então, aqui você pode disparar e-mail. Né? É uma função simples. Além de disparar e-mail, você pode enviar e-mail de marketing interno. Enviar e-mail de marketing interno, você manda para os usuários internos para fazer algum tipo de notificação. Tá? Então, é um e-mail que você vai mandar internamente. Tá? O que mais? Aqui você pode enviar uma mensagem do WhatsApp. Isso aqui a gente já falou um pouquinho dos disparos. É aqui que você faz os disparos. Lembrem-se que a gente configurou os modelos lá no Meta, onde você teve aula de modelos. Os seus modelos lá manuais também ficam aqui. Então, em qualquer momento, lembre-se do poder da plataforma de automação. Você pode disparar um WhatsApp. Desde, claro, estamos falando aqui de uma integração HubSpot Meta nativa. Você seleciona seu número de telefone, você escolhe o modelo aprovado, um daqueles que a gente aprovou lá, a parte, né, de modelos, e você bota o idioma. Né? Esse aqui eu botei em português de Portugal. Né? É apenas um exemplo. E ele vai disparar um WhatsApp da mesma forma que ele dispara o e-mail. Tá? Aqui, o que mais temos aqui? Podemos enviar notificações internas por e-mail. Ou seja, eu escolho o usuário, envio uma notificação interna. É um e-mail super simples, onde eu escrevo notificação, pois algo aconteceu. Posso colocar variáveis de uma propriedade aqui. Tá vendo? As propriedades estão entrando aqui. Aí você pode definir quais usuários você quer que receba, quais equipes. Né? Então, você pode até enviar para o proprietário do contato, e-mail, atenção, uma coisa assim. Né? Então, se chegou nesse momento, às vezes algo crítico aconteceu, algo muito crítico aconteceu, você precisa mandar um e-mail interno para alertar uma pessoa, um grupo de pessoas. Tá? E aí é um e-mail que não conta exatamente assim como os seus e-mails de marketing. Então, é uma notificação interna. Tá? Então, isso aqui é bem legal. Aqui é uma notificação no aplicativo, é a mesma coisa, só que as pessoas têm que ter o app da HubSpot. Né? Então, ele vai notificar lá no aplicativo. Tá? Então, notificação ou no computador ou no aplicativo móvel, mas o melhor é no aplicativo. Pode notificar aqui no computador, claro, também, mas é a mesma coisa. Você escreve o assunto, escreve o corpo e ele vai mandar a notificação. E você pode inscrever ou desinscrever de uma sequência, dependendo do seu plano, naturalmente. Então, você tem as sequências que nós criamos, por exemplo, e aqui você tem um usuário específico, como remetente, me coloquei, e aqui o endereço. Então, é essa sequência. Lembrando, pessoal, se vocês esqueceram de sequência, voltem lá na aula de sequência. Esse aqui já é a sequência pronta, já com template, ou já com combinação de e-mails. Essa sequência tem 5 e-mails. Vai disparar os 5? Se estiver dentro da lógica da sequência, ele vai seguir o ritmo da sequência. Ele vai inscrever esse contato naquela sequência. E ali ele vai ficar sujeito às regras da sequência. Tá? Então ele vai. E você pode desinscrever de uma sequência também, como um aspecto de segurança. Tá? Chegou aqui, não faz mais sentido. Então desinscreve. Se ele estava inscrito, desinscreve ele da sequência. Tá? Então essas aqui são as opções de comunicação.
Aqui na parte de CRM, nós temos algo também bem voltado para a construção de produtos, né, que é bem legal. Então, aqui são os rótulos de associação, que eu já expliquei. Então, um rótulo de associação, você pode aplicar, por exemplo, nesse contato, e você pode escolher qual o objeto associado que eu quero colocar um rótulo. Então, eu quero colocar no negócio um rótulo. Esse aqui eu criei na conta, tá? Esse Clínicas de Diretor eu criei, você cria lá no rótulo de associação. Se você não se lembra, você volta na aula onde eu falei de rótulos. Ó, aplicar rótulos selecionados a todos os registros associados. Então, eu posso ir lá e criar. Tá? Então, você aplica um rótulo e basicamente é um nome, refrescando a memória, é um nome da associação. Tá? São para usos, pessoal, mais avançados, assim dizendo. Não é uma coisa que você vai precisar, mas assim, chega um momento que você precisa de uma inteligência fora da caixa. O rótulo ajuda muito nisso. Tá? Você pode atualizar os rótulos de associação. Basicamente, você já tem lá um rótulo criado e aí você vai atualizar o rótulo. Você pode adicionar um rótulo existente ou substituir o rótulo. Então, além do que existe, você vai acrescentar um segundo ou você vai substituir tudo por este. Tá? Aumentar ou diminuir o valor de uma propriedade. Caramba, isso aqui é o quê? É um contador? É um contador. Você tem que ter propriedade de número e aí você vai acrescentar. Caramba, mas para que eu preciso isso? Existem casos, pessoal, que você pode precisar de um contador aqui. Tá? Então, isso é bem legal. Você pode associar o contato aqui, né, ou uma empresa associada. Então, você pode precisar de uma propriedade contando. Faz sentido? Em alguns casos, sim. Toda vez que passou por aquela etapa, você bota o contador. Tá? Descendo aqui um pouquinho, isso aqui você pode copiar um valor de propriedade da empresa para o contato. Tá? Eu sei que hoje a gente tem a propriedade sincronizada, tá? Isso realmente é muito bom. Mas nesse caso aqui, você pega uma propriedade de empresa e copia para uma propriedade de contato, que faz sentido, claro, tem match. E você copia só nesse momento. A diferença entre essa aqui e a propriedade sincronizada é que a propriedade sincronizada sempre vai sincronizar. Pega o objeto de destino, né? Objeto original com objeto de destino e vai sincronizando. Aqui vai copiar só nesse momento. Às vezes faz sentido, tá? Só copiar nesse momento. Bom. E aqui copiar o valor da propriedade, aqui é geral, isso aqui é muito bom. Então, por exemplo, eu tenho aqui o contato, né? Eu tenho uma propriedade de contato que eu quero copiar ela para uma outra propriedade, inclusive de um outro objeto. Pessoal, eu já usei muito isso daqui, mas muito mesmo. Isso aqui faz muito sentido em vários aspectos, onde eu quero copiar um valor de uma propriedade para um outro objeto. Hoje, a HubSpot tem mais mecanismos, como o próprio a sincronização de objetos, mas assim, antigamente, quando não tinha sincronização de objetos, isso aqui eu usava muito. Agora tem alguns casos específicos que a gente ainda usa e é muito útil. Então, eu posso querer copiar qualquer propriedade de contato aqui, né, que eu tenho aqui à disposição. Né? E claro que faz sentido também. Tem propriedades que você não vai conseguir copiar, mas a maioria, basicamente, você vai. Tá? Então, eu vou pegar aqui um contrato, por exemplo, e eu posso copiar ele para uma outra propriedade, né, desse mesmo contato, mas o que normalmente faz mais sentido é eu copiar essa informação para uma empresa, para um negócio, para um lead, né, para um ticket, quem sabe. Então, o que eu preciso fazer aqui, tá? Aqui, por exemplo, se eu pegar um negócio, eu posso associar. Aqui vocês começam a ver o valor da associação, né, do rótulo de associação. Eu posso associar posso pegar essa informação e copiar para todos os negócios que tem associados àquele negócio. Então, se tiver 5 negócios associados àquele contato, ele vai copiar para todo mundo. Ou apenas os que possuem um rótulo específico. Tá vendo? Você começa a falar, caramba, então tem uma diferenciação sim. Eu consigo separar o joio do trigo em algum momento, sim. O rótulo de associação é para separar, às vezes, o joio do trigo. Porque realmente, nesse relacionamento entre objetos, normalmente você tem um objeto que sai copiando para todas as associações. Antes de criar um rótulo de objeto, era bem assim na HubSpot. Agora a gente já tem um poder sobre isso. Lembrando que a propriedade que vai receber aquela informação precisa estar apta. Tem que ser. Você não vai conseguir copiar uma propriedade de texto para uma data, por exemplo. Então, não vai conseguir fazer. Não. Aqui embaixo, bom, aqui você pode criar associações, né, que de fato é você
por exemplo, tem um contato, eu quero associar ele com um negócio, e você pode ou não aplicar o rótulo, e você pode ter alguns valores de propriedade correspondentes. Isso aqui é bem legal. Ele basicamente ele faz um match. É como se fosse uma chave, tá? Não é exatamente uma chave, mas é nesse sentido. Então, por exemplo, seleciona a propriedade do objeto escrito. Então, por exemplo, vamos lá, pegar aqui, sei lá, um contrato e tem que. Vamos ver se tem contrato aqui. Sei lá, isso aqui. Vamos supor que eles dão match. Quando eles derem match, ele associa. Isso aqui é bem legal, tá, pessoal? Isso aqui é bem legal mesmo. Então, tem muitos usos para isso. Eu gosto de usar. Porque às vezes a gente tem algumas dificuldades, principalmente em objetos como negócios e tickets e objetos customizados, que a única chave é o ID, e você pode ter uma dificuldade de associá-los depois que uma determinada etapa do processo se seguiu. Tá? Então, a associação é muito bom. Criar registro. Isso aqui vai fazer muito parte da vida de vocês. É basicamente criar, né, um registro para associar esse contato. Então, esse aqui é de lei. Vou criar um negócio com base numa regra de um contato. Opa! Aí eu posso criar um negócio, eu posso atribuir uma pessoa específica, eu posso dizer qual o nome do negócio e, inclusive, usar aqui informações de propriedade dinâmicas. E posso escrever negócio PTO, posso fazer como eu quiser. Eu defino onde esse negócio vai ser criado, isso aqui é muito importante, qual etapa. Eu posso definir ou não uma data de fechamento, eu posso definir ou não o valor. Eu posso pegar outras propriedades e aqui eu já posso copiar, inclusive. Todo aquele trabalho de copiar, você pode fazer tudo isso na criação, se for interessante para você. Tá? Ou você pode definir um valor que faça sentido. Né? Então, por exemplo, aqui, e se eu quiser copiar, eu copio de um para outro. Por exemplo, tá? Vamos supor. Aqui ele pergunta com quem que você quer associar. Obviamente, o contato não é opcional. Você vai associar porque está no fluxo do contato. Mas você pode associar a empresas que estão associadas àquele contato, a tickets, a orçamentos, entre outros objetos. No caso do negócio, você pode, inclusive, criar já itens de linhas aqui dentro. Tá? Isso aqui é bem legal. Bom, voltando aqui. Bom, você pode criar tarefas também. Você pode definir tarefa XPTO, tarefas. Aí você pode, qual tipo de tarefa, fazer uma tarefa que seja navigator, sem e-mail, chamada, ou simplesmente tarefa. Você pode deixar imediatamente a data de vencimento ou colocar uma data personalizada e colocar observação na tarefa. Ele vai criar a tarefa e aqui embaixo você vai definir quem é, ou quais são os objetos relacionados e para quem. Quem é o dono dessa tarefa? Pode ser para o proprietário daquele contato, pode ser um usuário específico que você queira definir ou ninguém. Então, aqui, pessoal, é onde você automatiza o seu fluxo de tarefas. Aqui você consegue criar follows automáticos com base em N regras de negócio. Tá? Isso aqui é extremamente poderoso, extremamente útil. Tá? Usamos muito. Definir valor de uma propriedade. Isso aqui a gente já viu até na criação, é a mesma coisa. Chegou aqui, eu quero definir um valor da propriedade específico. Tá? É simples assim. Faz sentido mudar? É isso. Pode excluir contato. Chegou naquele momento, eu vou excluir essa pessoa. Essa pessoa não faz mais sentido para mim. Pode fazer sentido ou não. Lembrando que a permissão de excluir contato ela é bem sensível. Aqui, pessoal, gerenciar assinaturas de comunicação. Isso aqui é muito importante, principalmente para o WhatsApp. O WhatsApp, isso aqui é um must-have. Você precisa ter para automatizar o seu processo de envio do WhatsApp. Por quê? Lembre-se que a gente falou na nossa aula de WhatsApp que você tem que ir lá no perfil de assinaturas e dar um opt-in lá manualmente. Fala, pô, todo mundo que entrar, eu vou ter que fazer isso aqui manualmente. Se você não fizer por fluxo, você vai ter. Mas aqui você pode fazer por fluxo. Então, toda vez que entrar um contato dentro de alguma regra específica que tem um número de WhatsApp, você automaticamente pode rodar um fluxo de trabalho fazendo esse opt-in, sem precisar ficar entrando nele. Então, você clica aqui, bota o WhatsApp, assinar, né? Você pode também, claro, cancelar, se for o sentido. Aqui você bota, né, WhatsApp Notifications, base jurídica, aí você bota aqui, normalmente, o que mais faz sentido normalmente é o Prospect Lead, e aqui você coloca uma explicação. É um lead legítimo. Né? Isso aqui basicamente você está dizendo para o HubSpot, você está assumindo a sua responsabilidade. Então, e essa automação aqui, pessoal, vai ajudá-los. Eu vejo muitas pessoas com essa dúvida.
Eu estou tentando mandar o WhatsApp e não consigo. O que está acontecendo? Muitas vezes é o opt-out. Aquilo que eu falei. O número do WhatsApp tem que estar correto, lá na propriedade do número do WhatsApp, tá? E tem que estar com opt-in. Além de, claro, tem integração do WhatsApp, tem um modelo aprovado. Muita gente peca aqui. É nesse opt-in que as pessoas pecam muito, tá? Então, se você tem uma operação de WhatsApp aqui com o HubSpot, faça isso. O e-mail precisa? Não, e-mail é mais de boa. E-mail normalmente é mais no automático, não precisa. Mas o WhatsApp sim. Tá? E-mail tem casos e acasos, mas normalmente não. Mas não se esqueça de que isso existe. Lembre-se caso tenha alguma situação. Limpar o valor da propriedade é simplesmente apagar o valor. A propriedade tem um valor, eu quero apagar ela. Faz sentido? Faz. Em muitos casos faz sentido. Excluir contato. Tá. Tá. Redefinir pontuação de engajamento de leads. Isso aqui é bem legal. Né? Isso aqui é o que a gente já conversou lá na nossa aula de engajamento de leads. Se você não se lembra, você pode verificar isso. Tá? Então, você pode redefinir a pontuação do registro. Ou seja, ele vai apagar. Redefinir é apagar. Tá? Então, ele vai ficar como 0, assim sendo. Tá? Então, você pode redefinir toda a pontuação de engajamento. Se fizer sentido, né, você pode fazer isso. Remover rótulo de associação, você já sabe que eu posso remover o rótulo. E revezar registro para o proprietário. Isso aqui é muito útil, principalmente para o time de operação, sales e service. Tem que ter a licença sales ou service, dependendo aí do que você quer fazer aqui. Mas basicamente, esse aqui é o famoso round robin da HubSpot. Ou seja, eu vou criar um balanceamento e distribuir para as pessoas que estão aqui. Pode ser uma pessoa, você pode usar para uma pessoa, mas o ideal é que uma pessoa não precisa revezar, só ela define o proprietário. Mas para 2 ou mais, você usa isso. Inclusive, pode definir entre equipes inteiras. Lembrando que essas pessoas precisam ter o acesso ao usuário Pro correspondente. Por isso que você vê que tem muitas pessoas aqui em cinza que você não consegue manipular, porque essas pessoas não têm um usuário Pro. Então, eu vou clicar aqui em 2 pessoas, ele vai revezar. Quando chegar aqui, eu vou escolher a propriedade, né, de usuário. Tem que ser uma propriedade de usuário. Aqui eu tenho 2. Eu tenho um proprietário, que sempre vai estar criado, e tenho uma segunda aqui chamada de atendente responsável. Você pode substituir ou não se o contato tiver um proprietário. Pessoal, isso aqui é muito útil para essas operações. Tá? Eu uso muito isso daqui e tem que ter o usuário. Tá? A licença para cada uma das pessoas que estão no revezamento. Certo? Isso aqui também funciona para reuniões, enfim, tudo que a gente já conversou em outras aulas. E aí ele vai criar aqui um revezamento. Tá? Então é bem legal aqui. Ó, um revezamento. Bom, aí terminamos a parte de CRM. Aqui na parte de marketing, você tem algumas funções, que é adicionar listas, né? Então, basicamente, vocês conhecem que listas é muito simples. Chegou aqui, eu quero adicionar ele numa lista. Por qual razão? Porque eu acho que faz sentido adicionar uma lista e eu posso criar outras e outros fluxos baseando-se nisso. Tá? Adicionar ou remover, né? E você pode adicionar e remover de públicos de anúncios. Isso aqui são públicos para o pessoal de anúncios, que usam no Google Ads, no Meta Ads, no LinkedIn Ads. Então você pode criar um público. Olha, tem um público aqui, né? O meu, ou aqui, esse daqui, é o público XPTO. O que eu faço com esse público? O seu time de mídia vai saber bem, né, de mídia paga vai saber bem, mas esse público aqui, ele pode servir para você ficar abastecendo as suas bases de mídia, para você fazer público semelhante ou seu próprio público. Então isso aqui é muito poderoso, porque você pode enviar essa informação para sua plataforma de mídia onde você está fazendo campanhas e, legal, a pessoa chegou nesse ponto é porque ele é tal cliente. Então isso aqui eu quero criar um público lá dentro. É simples assim? Ele vai pegar as pessoas individualmente e fazer? Claro que tem as regras dessas plataformas, tá? Então não trata essas plataformas de mídia como plataforma 1 para 1. Eles precisam sempre ter um mínimo para poder carregar público, mas conversa com o seu time de mídia que eles vão, se você não souber, né, se você não for da área, conversa com eles que eles vão fazer. Tá? Aqui tem que aceitar um termo, né, assim dizendo, eu vou clicar aqui, você tem que ter um termo lá dentro, no caso aqui eu não aceitei, tá? Mas ele vai criar certinho. E aqui operações de dados, aqui é do Operations Hub, né? Então você tem que ter o Operations Hub para fazer isso. E aqui, pessoal, aqui em cima é o céu o limite. Aqui embaixo o universo é o limite. Tá? Por quê? Primeiro ponto é código personalizado. Tá? Isso aqui é para desenvolvedor mesmo. Tá? Aqui você tem algumas opções. Tá? A gente, por exemplo, aqui dentro a gente usa muito Python. Então aqui você escolhe um código.
O que eu posso fazer aí? Absolutamente, praticamente qualquer coisa. Assim, é até difícil dizer o que não dá para fazer, mas você tem uma ideia e você pode fazer por aqui. Eu quero associar um objeto, eu quero mudar um valor de alguma coisa, eu quero. Às vezes a gente não consegue fazer por dentro do HubSpot, então às vezes o fluxo ficaria enorme para fazer uma mistura de combinação de valores. O desenvolvedor vem aqui, às vezes ele gasta, sem brincadeira, uns 20 minutos, 30 minutos, constrói um código em Python, em Node, e ele constrói. Tá? Então isso aqui é muito mais para você passar para o seu desenvolvedor fazer. Aqui ele define as chaves, ele consegue testar. Claro, tem que testar a ação, tem todo um tempo, você consegue testar como é que funcionou, mas isso daqui é do Operations Hub, isso aqui deixa as suas possibilidades praticamente ilimitadas do que você pode ou não manipular aqui dentro da HubSpot. Tá? É extremamente poderoso. Código personalizado. Mas não é só isso. Aqui também tem algumas funções. Você pode enviar um webhook. Tá? Você pode fazer um post or get. O que é um post or get? O desenvolvedor com certeza sabe o que é. Né? Enviar uma informação ou receber uma informação. Então, tem toda uma estrutura. Né? Não, para os desenvolvedores, o webhook não é nada do outro mundo. Então, às vezes tem muita gente que nem desenvolve, mas às vezes até um pouco ali desenrolado com códigos, pesquisa na internet uma coisa ou outra e consegue fazer um webhook. Eles não são tão complexos assim. Basicamente uma URL de requisição. Né? Então, eu requisito um dado que está ali no local. É como se eu estivesse plugando uma tomada, pegando um dado nesse local e trazendo para HubSpot. Toda vez que aquele dado está disponível, então, por exemplo, fiz uma venda no outro sistema. Legal, então está aqui o webhook, uma tomadinha que eu vou te disponibilizar um conjunto de informações naquela venda. Nome, e-mail, telefone, valor e tal. Você pluga ali e armazena, vai armazenando essas informações aqui em algum objeto no HubSpot. Tá? Isso aqui é extremamente útil. E aqui, formatação de dados. A formatação de dados, você escolhe uma propriedade que você queira formatar e aqui você tem já algumas opções pré-prontas. Normalmente não precisa de código. Então você tem algumas opções, por exemplo, alterar maiúsculas e minúsculas, arredondar um número, capitalizar, né, uma letra, converter data, dividir, multiplicar, formatar, remover alguma coisa. Então, essas são funções, né, de lógica, de matemática, que existem no universo de desenvolvimento. Então, são necessidades muito comuns no dia a dia. Mas isso aqui tem a ver com o negócio. Isso aqui tem tudo a ver com o negócio. Porque muito do que a gente vê do lado do negócio é uma série de trabalhos como esse que são feitos por trás para gerar consistência ao processo. Então, qualquer sistema que você mexa, com certeza tem uma série de cálculos e de correções e de tratamentos de dados, como tem aqui. As redes sociais que você mexe tem, os softwares que você tem mexe, a HubSpot tem isso. Então, se você não é familiarizado com isso e você tem dúvida por que isso aqui existe, isso aqui é muito comum. Tá? Todo sistema tem esse tipo de uso. Claro que é feito no código e aqui você pode mexer. Você tem um módulo personalizado onde você pode aplicar aqui algumas fórmulas. Tá? Então, o seu time de dados, né, que está acostumado, que gosta, não sei se é você, pode ser que seja você, então você vai gostar muito. Lembrando que isso aqui são funções do Operations Hub, do módulo Operations Hub, que é o módulo sensacional da HubSpot. Aqui ao lado, você pode ver o histórico da inscrição. Quando eu clico aqui, você pode ver um contato e ver os contatos ao longo do tempo, como que eles foram inscritos. Tá? Você tem registro de ações. Isso aqui é muito rico. Basicamente é o log, é o histórico de tudo que você tem. As pessoas vão se inscrevendo, vai aparecendo aqui. Tá? E você tem todos os eventos. Você pode definir um contato. No caso aqui, é um objeto. Tá? Eu estou vendo um contato que é um objeto. Aqui no desempenho, você vai ter quantas pessoas foram inscritas. Aqui é uma linha do tempo. Eu acabei de criar esse fluxo, então por isso que ele tem. Deixa eu ver aqui um fluxo que trabalho para vocês verem que eu já tenha mais inscritos. Então, por exemplo, pegar esse exemplo aqui. Esse aqui pode ser bem interessante. Esse aqui é um Cria Lead, é um exemplo que a gente criou aqui. Mas vamos aqui em desempenho para vocês verem. Olha aqui, ó. Linha do tempo, ó. Tá vendo como é legal? Aí aqui você pode definir editar ações, né, frequência de dados. Aí eu quero diariamente. Foi só um dia que a gente rodou. Então, diariamente ele podia colocar aqui. Nos últimos 7 dias, nenhum. A última vez que eu autorizei esse fluxo, você pode definir metas. Né? Como vocês já viram lá, você pode definir aqui também. Então é bem legal. Aqui problemas, ele pode definir problemas e registro de ações, que eu estava mostrando. Aqui, ó, são todos os trabalhos e tudo que ele fez.
Inclusive o número, né, o 3, por exemplo, é a ação do fluxo. É a ação número 3 lá, você vê. Aqui em detalhes de evento, ele abre uma janelinha aqui. Se tiver algum erro, ele pode apontar algum erro no sistema. Também é bem legal. Tá? Então, assim, explorem. Tem muitas funções bem legais aqui. Aqui você tem um histórico de inscrição, ou seja, saber quantas pessoas se inscreveram e por que eles se inscreveram. Né? Então, você vai no detalhe da inscrição e vai ver aqui também todo o fluxo que ele seguiu. Então, isso aqui é bom para quê, Marcos? É para auditar. Se uma pessoa passou ou não por aquele fluxo, às vezes é algo importante para a empresa. Então, você consegue fazer toda a auditoria do fluxo que trabalha aqui por dentro. Tá? Isso aqui é extremamente rico. Tá? Extremamente rico. Bom, você também pode ter ajudas, você pode ter métricas, né, como a gente falou. Você pode inserir comentários nos fluxos. Deixa eu abrir aqui. Ó. Você pode abrir aqui, ó, colocar comentário. Né? Então, essa parte é de extrema importância. Algo totalmente aleatório aqui. Legal. Né? Então, você passa o mouse aqui. Aí vem outro colega que escreve. Outras funções você pode clonar, né? Apenas essa ação ou clonar todas as seguintes. Todas as seguintes vai pegar tudo e clona. Clona para onde? Para cá mesmo. Eu peguei tudo e clonei tudo. Eu basicamente dupliquei. Clonei tudo. Eu pode clonar só um card. Você pode mover. Eu quero mover ela para cá para cima. Pá. Move. Esse aqui, pessoal, essa pranchetinha branca, ela é sensacional. Ela não existia até algum tempo atrás, assim dizendo. Você pode copiar isso aqui para um outro fluxo de trabalho que faz sentido. Então, o que é copiação para área de transferência? Estou copiando para outro fluxo. Pessoal, eu já perdi muitas horas da minha vida com fluxos que eram bem parecidos, mas que não eram iguais, fazendo tudo do zero. Quando é dentro do mesmo fluxo, sempre teve ali o copiar e clonar. Perfeito. Mas copiar para um outro fluxo, tem gente que até hoje não sabe que isso existe. Isso é muito bom. Assim, sério, isso aqui economiza horas e horas da sua vida. Então você pode copiar essa ação ou todas após essa ação. Tá? Então isso aqui é bem legal. Antigamente, às vezes, a gente tinha que clonar um fluxo de trabalho inteiro e depois ir mexendo nas etapas, enfim. Agora você pode cirurgicamente, num grupo de etapas que você precisa, e fazer. Marco, mas isso aqui é pouca coisa, isso aqui é só um negocinho, pessoal. Tem regras aqui que são muito trabalhosas de montar. Tem fluxos de ramificações que são muito amplos. Tem ramificações aqui que, nossa, eu já perdi um dia inteiro fazendo uma única ramificação. Sem exagero. De tão complexo que era, porque tinha uma regra em cima, uma regra embaixo, e um conjunto de várias possibilidades. Hoje, com 2 cliques, você copia e cola a mesma lógica que você fez para uma outra parte de um fluxo que possa fazer sentido. Então, enfim, use seu lado criativo para explorar essa ferramenta de automação incrível que é a HubSpot. Tá? Bom, aqui na parte de... Opa, vou botar aqui a automação, né, fluxo de trabalho, só mostrando um pouquinho. Aqui você tem as pastas, né, onde você pode, aqui nessa parte aqui, você tem as pastas. Recomendo que você crie pastas, que você organize seus fluxos em pastas, porque rapidamente isso aqui vira um monstro. Você se esquece o que está ligado, o que não está ligado. Enfim, é algo, uma boa prática, não só pasta, mas ter a pasta. Aqui você pode analisar, né, a total de inscrições, você pode definir um fluxo de trabalho específico, né, todos específicos ou grupos, né, ou pode ver individualmente, e aqui você vê todos os fluxos de trabalho, quantos foram inscritos, basicamente várias informações aqui que você pode ver por dia. Então, tá inscrevendo, não está inscrevendo, o que está acontecendo? Sim, isso aqui é uma métrica, pode ver em grupos ou individualmente por fluxo de trabalho. Aqui tem algumas sugestões de saúde, né? Então, alguns são clonados, outros têm critérios, outros precisam de revisão. Enfim, a HubSpot dá uma série de dicas aqui que você pode utilizar. Né? Fluxo de trabalho não utilizado até o momento, mais de 180 dias, enfim. Isso aqui é um bom para você manter a saúde, até porque, pessoal, não é ilimitado. Tá? Esse recurso da HubSpot não é ilimitado. Então, sim, tem cliente que é capaz de estourar. Qual é o limite? Depende do seu plano. Tem limite que tem uns 1.000, normalmente. Acho que os Enterprise tem 1.000. Nossa, é muita coisa, mas tem cliente que tem.
Tem uma operação bem ampla, o pessoal realmente transforma o HubSpot e leva a sério. Aqui você tem colunas, né? Onde você pode editar, pode ver informações de inscritos no momento, nos últimos 7 dias. Você pode editar, né? E você pode exportar esse fluxo de trabalho também, né? Para você ver nos formatos Excel, CSV, né? XLSX. E você pode levar isso aqui para criar um relatório. Aqui você tem alguns filtros, onde você pode criar filtros por quem criou, quando foi atualizado, qual pasta, tipo de problema. Explorem isso daqui, pessoal, isso aqui é bem legal. Talvez não seja uma dor para vocês no começo, mas só para vocês saberem que existe. E você pode criar visualizações, como vocês já estão acostumados. Um filtro, cria ali a visualização aqui no disquetinho. Tá? É bem tranquilo. Bom, pessoal, acho que deu para ter um tutorial, né? Então, entendo que fluxo de trabalho, isso aqui é apenas um cheiro, como a gente gosta de dizer, mas deu para entender a robustez, né, da ferramenta de automação. Dizem que os melhores profissionais de HubSpot, eles se destacam nisso aqui. Então, o fluxo de trabalho, o quão longe você consegue visualizar um algoritmo, né? Porque fluxo de trabalho nada mais é do que um construtor de algoritmos. Né? Então, o que é um algoritmo? É uma ação, uma reação. É uma regra que gera outra. Uma ação, uma reação. Ação, reação. E o fluxo é isso. É uma série de comandos. Então a pessoa fala, algoritmo é uma coisa de desenvolvimento. Mas isso aqui é a lógica total de algoritmo. A diferença é que você normalmente não está escrevendo um código. Então, explorem bem. Tá? No começo, vão ser fluxos simples, mas com o tempo vocês vão ser desafiados pela empresa. Porque as empresas, nós, como todos, nós vamos querer fazer mais e mais com a HubSpot. E a gente sabe que ela pode. Esse é o grande. E ela pode mesmo. Eu já fiz coisas aqui que eu nem imaginava que era possível. Dava um desafio, eu chegava aqui, tentei, consegui. Primeiro, acredite na ferramenta. Acredite que sim, dá para fazer. Dedique seu tempo, você com certeza vai fazer. Tá? Se nada der certo, tem o Operations Hub, passe para o time de desenvolvimento. Sempre tem uma forma de fazer. Nunca diga assim, não dá para fazer. O não dá para fazer é uma resposta complicada quando você tem uma ferramenta dessa aí à sua disposição. Tá bom, pessoal? Bom, obrigado e até a próxima aula.